Não, eu vou ter que virar à noite. Nossa. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Foram lá, tomaram um cafezinho. Alguns conseguiram jantar. Eu não jantei ainda não. Nossa, teve vezes eu falar isso, voltando de um intervalo, só que eu tava dando aula em casa ainda. E aí a menina falou, não, tô só esperando aqui, o pessoal comprou pizza, eu tô só esperando a aula acabar. E eu morrendo de fome, doido pra aula acabar rápido, não por causa da aula, mas por causa da fome. E ela me solta uma dessa, que tá esperando, o pessoal comprou pizza. Eu falei, beleza, amiga, obrigado. É difícil, né? Nossa, faz parte. Já teve vezes eu estar morrendo de fome também, assim, e o vizinho tá fazendo churrasco, e aí o cheiro lá no meu quarto, né, porque o cheiro sabe quem tá com fome, então ele vai atrás de quem tá com fome. Quem não tá com fome, ele vai só pra fazer vontade. E aí, aquele cheirão de churrasco, eu lá dando aula, aquele cheirão de churrasco, eu com fome. Eu falei, nossa. Aí é pior, porque aí você tá sentindo o cheiro, né? Sim, Nó. E parece desenho animado, né? Parece que o cheiro vem e te cutuca ainda. sim. Aí eu fiquei naquela frase, esperando o dia que os humilhados serão exaltados, porque eu quero churrasco agora por causa da fome que eu fiquei, do que eu já estava e acrescentou mais por causa do cheiro. Bom, nós somos 6 no Zoom, então são vocês 5 e mais 2 aqui da sala. Eu acho que já podemos voltar para o nosso conteúdo. Ah, eu ia comentar da prova, mas deixa eu chegar mais gente. Que me perguntaram aqui, a Bárbara perguntou hoje, mas deixa chegar mais pessoas e eu comento. Mas não deixa eu esquecer, não? Hoje eu tô meio... Minha cabeça tá meio fora do eixo. Bom, a última incidência que nós falamos foi a do perfil, né, para a célula turca, ou célula túrcica, como queiram. Então, falaremos agora desse nome gigante, né? Parietocantial. É isso mesmo. Deixa eu só tirar um aviso que está aqui na minha tela. Parietocantial. Né? Mais um dos nomes possíveis aí para vocês colocarem em cachorrinhos e tal. Ela é muito conhecida também como mentonaso,
tá? E aí, mais um exemplo do que eu tinha comentado com vocês de não aprender a incidência pelo nome um nome específico, né, de alguém que desenvolveu, como o Waters. Ou algumas pessoas podem chamar de Waters também. Porque eles estão presentes em várias incidências, né? Então, até o mentonazo, talvez vocês achem algum nome próximo por aí. Então, tentem dar uma focada no parieto-cantial. Estruturas demonstradas: borda inferior da órbita, maxilas, né? No caso seria só a maxila, né? Porque é um osso só. Mas aqui está trazendo a ideia da maxilas por causa do lado esquerdo e do lado direito, né? Por causa da junção das duas. Septo nasal e zigomáticos. Posição do paciente: ortostático ou decúbito ventral, né? Hiperestender o queixo, tocando o buque, mantendo a linha mentomeatal perpendicular ao filme. Raio central perpendicular ao filme, saindo no acântium. Distância foco-filme, 1 metro. Colimação, colimar as margens da face. E os parâmetros, né, são similares aí ao perfil de crânio, tá? KV, 70 mais ou menos 5, e MAS de 30 mais ou menos 5 também. E o raio central, receptor de imagens, 24 por 30 longitudinal. Nós temos agora a apresentação, né, da incidência. Notem a linha mentomeatal, né, perpendicular à mesa, né? A paciente hiperestendeu o pescoço, né, para poder promover esse alinhamento. Mais uma incidência que comprova a importância de vocês limparem o equipamento antes do paciente fazer se posicionar, né, ou vocês se posicionarem nele. As mãos do lado, né, mais uma vez para demonstrar a importância para comodidade e equilíbrio do paciente. A linha do plano sagital mediano, ou linha sagital do paciente, alinhada com a mesa, né, com o eixo da mesa e, consequentemente, com a linha do receptor, né. Raio central, o acante está aqui, né, então raio central saindo no acante, então eu traria um pouquinho desse raio central para a esquerda para sair de fato no acante. Deixa eu ver. A imagem à esquerda, né, o nosso desenho aqui, representa uma condição de ortostatismo, né, uma posição ereta. O alinhamento, novamente, da alinhamento meatal, né, alinhado ao receptor, né, que vai formar ali um ângulo, né, de 37 graus, mas a condição é a mesma, seja em decúbito ventral ou seja em ortostatismo, né, a condição é similar. Notem que no desenho, né, o raio central está melhor posicionado, né, e olha onde é que vai sair, no acâncio, né, justamente no acâncio. Acâncio, região abaixo das narinas, né, das asas das narinas, e superior ao lábio superior, né? Então, essa região que nós temos uma fossa, uma concavidade ou um recessinho, né, em cima do lábio. Agora que faz todo sentido para vocês entenderem por que a incidência chama mentonaso, né? Faz todo sentido agora. É a primeira que nós vemos de mentonaso, se eu não me engano, tão explícito assim. Eu acho que daqui é o que eu poderia falar, eu comentei já. Uma outra
outra imagem demonstrando a incidência, nessa o interessante é que dá para verificar, né, o raio central saindo no acante novamente, mas vocês poderiam utilizar a mesa para marcar, né, o plano sagital mediano marcado com raio central, né, coincidente, e aí alinharem, né, com a linha do eixo longo, ou linha longa, ou linha longitudinal da mesa. Consequentemente, com o alinhamento do receptor, né? Toda vez que eu comentar do alinhamento do paciente com a mesa, se o chassi estiver na gaveta, porque, consequentemente, vocês já alinharam, né, e posicionaram o chassi de acordo com a mesa. Novamente, o material traz a condição de ortostatismo para a gente, a formação do ângulo de 37 graus, né, que nós vimos na imagem anterior. Uma radiografia na parieto-cantial mentonaso do Waters, né? O osso zigomático, bonitinho de visualizar aqui, né? Ele na junção dele aqui com a região dos ossos, né, da constituição do nariz, os ossos nasais. Aqui o processo dele subindo, se eu não me engano chama processo frontal do zigomático, que o processo é a continuidade óssea, né? Só que é do zigomático. Então, o processo é a continuidade óssea do zigomático em contato com a região do frontal. Então, processo frontal do zigomático. O osso zigomático em si, o arco aqui do lado, que é onde tem a entrada do osso temporal, né? Que aqui nós temos como é que chama, gente? É porque essa região tem um nome e essa dentro do arco tem outro, eu esqueci o nome. Mas aqui nós temos um arco, aí temos alguns músculos importantes nessa região. Os processos alveolares, né, de fixação dos dentes, a crista petrosa, o processo mastoide, um pouco difícil de visualizar aqui, mas ele está aqui, ó, né? O ângulo da mandíbula, né? Mandíbula, mento, a região do mento, o ramo da mandíbula, aqui à esquerda e aqui à direita, cabeça mandibular, processo coronoide e o próprio septo nasal que estava no nosso material, né, apontando a visualização. Então, essa base aqui, né, do vômer, essa parte superior, né, daqui para cima, seria do osso etimoide, para dar origem em cima na crista. Deixa eu ver o que mais que eu poderia comentar com vocês. Órbita, né? Tá fácil de visualização. A região do seio maxilar aqui. Então, se o paciente estivesse com alguma patologia, estaria cheio de líquido aqui, por exemplo. E eu acho que dessa imagem é isso que eu consigo trazer para vocês. Agora nós temos... Bom, antes de eu começar o PA, PA axial de Caldwell, alguma dúvida, algum comentário sobre a incidência anterior? Você se foi em casa, tá tudo bem? O coração tá aceitando tudo? Tá tranquilo. Tranquilo? Eu perguntei isso na aula de ontem, aí o aluno falou, aceitando tudo não tá, mas dá para levar. Falei, tá bom. E eu tinha um professor que ele comentava durante a aula, alguma dúvida gritante, que eu acho que ele percebeu que no decorrer da vida dele de professor, muitas vezes os alunos têm dúvidas, mas não perguntam. E eu entendo, porque eu não era um dos alunos que ficava perguntando, preferia guardar a dúvida e estudar depois, ou pesquisar depois.
E aí eu acho que ele aprendeu com a vida que os alunos nem sempre vão perguntar, e ele falava, alguma dúvida gritante? Porque se tiver alguma dúvida gritante, a pessoa vai estar incomodada para perguntar. Então ele está dando espaço para aquela pessoa, justamente. E aí eu lembrei disso ontem, e falei, ó, quem diria? Mas, já que vocês não têm uma dúvida gritante, né, como diria meu professor, e o coração está aceitando aí as informações, então nós iniciaremos o PA axial, método de Caldwell. Estruturas mais demonstradas, borda orbital, maxilas, septo nasal e zigomáticos. Posição do paciente, ortostática, né, ortostatismo, ou decúbito ventral, frontal e nariz contra o buque e queixo fletido para long perpendicular ao filme. Raio central podálico a 15 graus, saindo no násio, que é o que justifica um PA, já que o raio central vai sair no násio, região anterior, ou 30 graus, se for para os assoalhos orbitais. Distância foco-filme, 1 metro, colimar às margens da face. Aqui nós temos o nariz e a testa, né, voltados para a mesa, né? A linha do plano sagital mediano do paciente alinhado com a linha da mesa. Notem que o raio central está vindo aqui, ó, nessa lateral, e eu comentei com vocês que estendi uma luzinha, né, para a região da gaveta para alinhar a linha transversal ou menor linha, ou linha do o eixo menor da mesa, né, estendendo aqui para vocês alinharem no meio exato do receptor. Muitas das vezes não vai ter essa luz, que eu comentei com vocês, e vocês vão ter que ir pelo olhômetro mesmo. O chassi, usualmente, tem um marcador do lado, né? Não vi nenhum chassi que não tenha. E aí vocês vão pelo olhômetro dessa luz aqui e da linha preta, né, do raio central, incidindo na proximidade da região do marcador. Tanto o marcador na lateral quanto superior, né? Nas 4 bordas temos marcadores. Mas voltando para o paciente, mãos laterais para facilitar, né, a comodidade e equilíbrio do paciente. Angulação do raio central, 15 graus. Né? Deixa eu só olhar uma coisinha. Saindo no násio mesmo, exatamente. Esse raio central, eu angularia um pouquinho mais, porque o násio... Não, aqui é o acante, násio. Násio aqui não está certo. Eu que dei uma viajadinha mesmo. Então, tá certo. O násio aqui, raio central 15 graus saindo no násio. Estaria 30 graus se fosse sair no assoalho orbital, né? Que aí o assoalho orbital é da região da órbita mesmo. Então, seria um pouco mais angulado. Um ponto que eu lembrei de comentar com vocês, eu acabei não comentando, mas isso vale para todas as incidências, e o paciente está sem camisa me fez lembrar, que nós várias vezes vimos alguns pacientes sem camisas nas nossas ilustrações, e essa é uma radiografia aqui do crânio em si, né? Como é que eu posso dizer? É do crânio, não é do tórax, por exemplo, ele está sem camisa, mas nós sabemos que são modelos que estavam dispostos. Mas é bom afirmar que em uma condição que o paciente, por exemplo, fez um tórax, precisou tirar a camisa, e depois você vai fazer um crânio dele, você já pode dar a camisa para ele vestir. Porque usualmente na sala de raio-x tem ar-condicionado, porque é a temperatura ótima para o funcionamento do equipamento. Né? É até um jeito de vocês fazerem uma barganha, mas daqui a pouco eu explico. E aí, se vocês fizeram a incidência de tórax e precisou tirar a camisa, por exemplo, camisa de botão, já que o exemplo aqui é da imagem é um homem, pode dar a camisa para o paciente depois, para ele não pegar a friagem, né, de forma gratuita. Onde que entra a barganha? Se vocês comentarem com alguém que eu falei isso, eu vou falar que vocês estão doidos.
minha orientadora que falava isso. Muitas das vezes, o equipamento estraga, equipamento de raio-x, qualquer coisa, ou o ar não funciona, e o pessoal fala, pede o técnico da sala do dia para arrumar o ar-condicionado, ou mexer no equipamento que está estragado, para vocês fazerem manutenção. Onde entra o que eu falei da barganha? Usualmente, os equipamentos têm garantia, tanto do fornecedor, mas usualmente quando você compra um equipamento, é igual quando você compra o carro, já sai com seguro. Então, tem uma manutenção preventiva dos equipamentos de raio-x, tem os controles de qualidade para o raio-x. Então, se você é funcionário, técnico em raio-x, né? Técnico de ciências radiológicas, vai lá e presta um serviço de manutenção no equipamento, o pessoal que faz a garantia de qualidade do equipamento, com manutenções preventivas e corretivas, eles podem alegar que alguém mexeu no equipamento. Então, aí é onde entra a barganha de vocês. Ah, pede o técnico para fazer. Não posso. Se eu mexer, pode perder a garantia da manutenção do pessoal do que faz o controle de qualidade do equipamento. Se eles alegarem e for comprovado que eu mexi, a manutenção vai ser por fora do plano que o hospital ou a clínica já paga. Então fica mais caro. Então é melhor esperar vir a manutenção ou é melhor esperar vir o ar, a correção do ar, a manutenção do aparelho de ar-condicionado, do que o técnico ou técnica mexer. Então é uma barganha interessante para vocês não serem expostos a uma manutenção que não é serviço de vocês fazer. Por que eu falei do ar e lembrei disso tudo? Porque quando eu já tinha comentado com vocês, da época da faculdade, que eu mexia com um tomógrafo para pequenos animais. E teve que fazer uma manutenção do ar-condicionado. E aí a sala esquentou, e aí o equipamento pifou. Só que lá a gente fazia manutenção do equipamento, é diferente, porque lá não tinha essa condição de pagar por mês uma empresa por esse serviço, é muito caro para um equipamento daquele, que é o único que tinha em Minas. Então, é muito caro, muito, muito caro. Serviço público, vocês sabem como é que, né? Então a gente fazia. Então, aí eu tava, na época eu comentei isso com o pessoal no HC, e aí uma técnica comentou, pediram para fazer manutenção do equipamento, do raio-x, mas quando eu falei que a garantia da qualidade, né, o pessoal que presta serviço assiste o equipamento, poderia alegar e perderia a garantia, aí eles tiraram o meu de fora. Então, o que eu estou fazendo? Estou falando com vocês, para vocês barganharem, né? Que é um direito de vocês não fazerem manutenção do equipamento de raio-x, vocês não são formados para isso, né? Então, eu achei viável comentar com vocês, até porque vocês não recebem para isso. Bom, fugi totalmente do PA axial, comentando da barganha, mas espero que contribua para vocês de alguma maneira. A incidência eu exemplifiquei, né? Comentei. Temos outra incidência, o Waters modificado, né? Que é as estruturas mais demonstradas, assoalhos e bordas orbitais. Posição do paciente, ortostática, né? Ou decúbito ventral, mãos ao lado do rosto, queixo contra o buque, mantendo a LLM, linha lábio-meatal, perpendicular ao filme. Raio central perpendicular ao filme, paralelo à linha lábio-meatal. Distância foco-filme 1 metro e colimar às margens da face. Então, nós temos aqui mais um exemplo de por que limpar a mesa. Mesmo vocês limpando a mesa, vai ter paciente que vai ficar incomodado. O que vocês podem fazer? Seja no book ou seja na mesa. Pegar um papel desses que usualmente vai ter no banheiro, para as pessoas secarem a mão, e colocarem ele lá, aberto, que aí o paciente coloca a boca em cima do papel. Além de vocês já terem higienizado a mesa com álcool ou algum material de limpeza, colocarem esse papel. Né? É interessante que vocês organizem a sala antes, mas se vocês limparem a mesa com álcool, na frente do paciente ele fica mais confortável para fazer a incidência, porque ele está vendo você limpar. Então é diferente do que você falar, eu limpei, e aí ele vai ficar assim, limpou? Será? E aí? Vou colocar minha boca nesse negócio que o povo pôs o pé? Sabe?
Então, é importante limpar, sim, mas se vocês quiserem limpar na frente do paciente, é interessante também. E colocar o papel ainda, né, se ele for um pouquinho mais rigoroso com o atendimento. Se ele for um pouco mais rigoroso acima da média, o papel dobra no meio, você dobra no meio ainda, que aí vai ter 2 folhas de papel em contato com a mesa. Se ele for mais chato, aí você dobra de novo. E se ele for mais chato do que isso, aí já passou do limite de, né, que não tem como vocês fazerem mais nada. Então, são maneiras de vocês tentarem manter o paciente longe da mesa. E que não vai fazer diferença na radiografia, né? O papel não vai barrar o raio-x, não vai modificar. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Aqui não comentou. Comentou que o raio central é perpendicular, né? Mas notem que ele está saindo aqui na região do naso, perdão, do acântio, né? A linha lábio-meatal, né? Que é a linha que parte do meio dos lábios, né? Da comissura lateral, que é o cantinho da boca, saindo aqui e ligando ao meato acústico externo. Então, linha lábio-meatal devidamente alinhada, perpendicular, raio central, pescoço hiperestendido para causar o alinhamento da LLM, linha lábio-meatal. O material ainda traz para a gente consequência da angulação ser um grau de 55, né? Mas é só um acréscimo de formação mesmo. Alinhamento do paciente, plano sagital mediano ou linha sagital com o receptor, né? Com a mesa, é muito importante. A linha do raio central, a linha transversa, né? Transversal, alinhada com o receptor que vai estar aqui embaixo, né? Então, vocês podem pegar pelo acompanhamento da luz, né? Tem uma linha preta aqui bem discreta, não sei se vocês que estão em casa vão conseguir ver, vocês conseguem ver? Mas tem uma linha preta bem discreta aqui, que vocês vão poder usar para assessorar, né? Vocês a alinharem o raio central com o receptor. Eu acho que é isso. Dessa incidência é isso. Com relação ao Waters modificado e PA axial de Caldwell, que nós vimos, alguma dúvida, algum comentário? Vocês que estão em casa, tudo bem? Tranquilo. Bom, então beleza. Bom, já tem um tempinho que nós somos 8 nesse terceiro horário, então deixa eu dar o aviso da prova. Que a Bárbara comentou, aí eu perguntei o pessoal do pedagógico durante o intervalo. No dia da prova, como a sala não comporta todos os alunos, né? A sala aqui comporta 8 pessoas no total, então não daria para comportar vocês e eu. Eu estaria na minha casa, vocês, né, que estariam na aula presencial estarão também em casa, e aí a prova é via Forms, da mesma maneira que nós fizemos medicina nuclear e tal. E aí eu vou disponibilizar a prova durante um tempo que eu julgar interessante para a prova. E aí entra um ponto que eu ia perguntar a vocês. Em medicina nuclear, nós fizemos uma revisão e prova. Aqui o pedagógico comentou comigo que eu posso só dar a prova para vocês. Eu acho que poderia fazer uma revisão antes, uma revisão rápida. Porque a revisão, usualmente, eu faço revisão em cima da prova. Basicamente, na hora que eu estou dando aula, eu olho a prova e vou comentando. 40 minutos antes da prova, tá bom de revisão? Tipo assim, aí eu vou dar 1h30 mais ou menos de prova. Vocês querem uns 40 minutos de revisão ou vocês querem fazer 2 horários de 40 de revisão e depois eu libero a prova? Aí vai depender de vocês. Estou a serviço de vocês. (40 e prova? Eu acho que seria bom. Para mim também tá tranquilo. Ok, pode ser. Eu não consegui entender. Desculpa.
os 40 minutos e a prova depois. Beleza. O que vocês estavam comentando? Você falou que tinha uma sala lá embaixo? Ah, tá. Se tem aula lá, mas assim, deixa eu ver, a Raquel comentou de 40 minutos de prova, o Juliano falou pode ser, então suspeito que seja 40 minutos de prova também. Se não for, o Juliano, por favor, sinalize. O Valdeir e a Bárbara comentaram 40 minutos de prova. Então, no dia da nossa prova, eu faço 40 minutos de revisão, que é tipo o primeiro link. E aí, na volta, eu libero o link, dou as informações gerais e libero a prova para vocês. Provavelmente vai ser 1h30 de prova, ou até 2 horas, dependendo. Bom, falei da prova, que eu acho que era o aviso que eu precisava dar para vocês. Então, voltemos às nossas incidências. Caldwell foi, PA axial. Essa é do Waters, modificado. Ossos da face, nasais. Perfil para visualização dos ossos nasais. O cabeçalho não está vindo escrito perfil, ossos nasais, que nem o da célula túrcica ou célula turca estava descrito, porque como nós entramos no ponto de ossos, por exemplo, ossos da face, aí tem nasais, aí só está perfil. Então, quando vocês forem estudar, se atentem ao perfil, ser perfil do que vocês estão procurando, seja nasal, seja crânio, seja célula túrcica, seja qualquer perfil, seja joelho, seja qualquer que seja o perfil. Estruturas mais demonstradas, os ossos nasais, posição do paciente ortostática ou decúbito ventral, face lateral da face contra o buque, isso. Raio central perpendicular, direcionado 2,5 cm inferior ao násio. 2,5 cm vai dar na faixa de um dedo, uns 2 dedos no máximo. Óbvio que vai variar de dedo para dedo. Então, aí entra um ponto importante de vocês avaliarem a espessura do dedo de vocês para usar ele como parâmetro na hora de fazer as incidências. Distância foco-filme, 1 metro. Colimar apenas a região nasal, né? E observação. Realizar radiografias dos lados direito e esquerdo da face. Então, são ossos nasais. Então, são 2 ossos predominantes, né, ali. Então, uma para cada. Então, nós temos aqui o posicionamento do nosso paciente. Decúbito ventral, como comentado. Tem uma incidência aqui dele em ortostatismo, mas daqui a pouco a gente aponta ela. Decúbito ventral. Raio central perpendicular aos ossos nasais, né? Praticamente na região do násio, né? Notem. Alinhar. Essa vai ser acho que a primeira incidência que nós não vamos alinhar o nariz do paciente com a linha central da mesa, a linha longitudinal da mesa. Porque se você vai ter que empurrar o paciente para a extremidade da mesa para ter a cabeça dele no meio e principalmente o nariz. Então, provavelmente a gaveta vai estar aqui embaixo, né? Vocês vão colocar o receptor. Talvez não enfiar a gaveta toda, ou se a mesa for uma mesa. Bom, a Bárbara me corrigiu e corrigiu certo. Parece que esse aqui é um chassi. É um chassi. Eu não tinha visto chassi. Para mim, faria com chassi na mesa mesmo. Até porque o material não apontou sem grade. Então, a grade antidifusora fica aqui. Então, para mim, ele estaria dentro. Então, muito bem apontado pela Bárbara. Obrigado. O receptor fica aqui em cima. Então, vai alinhar o raio central com as linhas do receptor, do chassi. As mãos de apoio
para o paciente não rotacionar a cabeça ou o pescoço. No book, o receptor vai estar dentro do book, porque não tem como deixar o receptor do lado de fora preso, senão ele vai cair. Então, vai estar dentro do book e fica mais fácil também de alinhar o próprio paciente, o raio central com as linhas do book com relação à mesa nessa condição. Porque em ortostatismo é só o paciente arredar para o lado. Na mesa, dependendo, o paciente pode cair ou ficar desconfortável e atrapalhar a execução da incidência. Então, na mesa, o receptor em cima, no mural, o receptor na gaveta. O rosto do paciente, nas duas condições, paralelo ao receptor, né, para dar a ideia de um perfil verdadeiro mesmo, já que vocês querem visualizar os ossos nasais. Lembrando que são duas incidências. Então, aqui nós temos a incidência. A imagem apresenta um cone, né? Pelo diâmetro do cone, lembra muito o cone de mastoide, porque o diâmetro dele é menor. Só que o cone de mastoide ele é maior do que o cone de extensão, por exemplo. É uma variação para vocês perceberem durante o estágio e a vida profissional de vocês. O cone de extensão ele é mais largo, o diâmetro, mas ele é menor. O de mastoide ele é mais fino, o diâmetro é menor, mas ele é mais longo. Mas mesmo assim, os dois vão respeitar a distância foco-filme de 1 metro. E aqui nós temos o osso nasal esquerdo e o osso nasal direito. Estranho de ver, né? Bem, um pouco esquisitinho, fora do contexto, né? Porque você não tem mais referências anatômicas para poder comparar e visualizar e identificar, né? Principalmente. Mas esse é o nosso osso nasal, né? Os nossos ossos nasais aqui. Bom, antes de mudar, alguma dúvida, algum comentário? Vocês que estão em casa, tá tudo bem? Bom, depois do perfil, nós temos o tangencial súpero inferior, né? Estruturas mais demonstradas, ossos do nariz médios e distais. Posição do paciente, sentado ou decúbito ventral, apoiando o queixo sobre o filme, mantendo a Lyon, né, linha infra-ortomeatal paralela ao filme. O raio central paralelo à LGA, linha glabelo alveolar. Foi aqui nós agarramos na última aula e eu dei uma agarrada também agora. Paralelo à linha glabelo alveolar, da glabela para o processo alveolar, né, da região dos dentes ali, e perpendicular ao filme, tangenciando os ossos do nariz. Distância foco-filme de 1 metro, colimar apenas a região nasal. Então, nós temos aqui a linha glabelo alveolar, né, aqui, praticamente a mesma reta do raio, justamente porque vai estar perpendicular ao receptor, então colimar só a região dos ossos nasais. Mesmo que a radiação em uma condição AP na região do crânio, por exemplo, que vai irradiar bastante o cristalino, esteja em desuso, algumas não vão cair em desuso, porque para os ossos nasais não vai ter muita escapatória. Mesmo o raio central não sendo diretivo, né, direcionado para os olhos, mas não quer dizer que os olhos aqui não sejam expostos. Mas algumas incidências, de fato, vão permanecer. A linha glabelo alveolar perpendicular, raio central incidindo, paciente decúbito ventral, né? A linha do plano sagital mediano do paciente alinhado com a linha do receptor. E aqui nós não temos uma mesa super tecnológica, é um receptor apoiado no suporte, né? Então, eu acho que é isso. Menos de 1 minuto para nossa aula interromper pelo Zoom. Então, deixa eu encerrar aqui com vocês.
9h04 agora. Então, 9h09 nós voltamos. Pode ser? Tranquilo. Então, até daqui a pouquinho.